Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Olá, minha gente, esse é o Pampa Debates, hoje o Pampa Debates especial, Pampa Debates direto de Tramandaí, nosso programa que tem a titularidade do Paulo Sérgio Pinto, hoje aqui em Tramandaí, acompanhando a etapa final, o Circuito Nacional Sesc Triatlon. Mais importante prova de triatlon do país e certamente o mais charmoso e o mais badalado de todas as etapas do circuito. Isso porque os atletas gostam de vir a Tramandaí e gostam de participar dessa etapa. Ela é charmosa, ela é requintada e a gente vai saber o porquê a partir de agora. Nosso Pampa Debates tem como parceiros o Frigorífico Castro, o Cremex, o CREA-RS, o Unicred, o Instituto Oncológico Kaplan, GBOX, Unimed Porto Alegre, Biscoitos Zezé, Banrisul Digital, Osergues, Sescope RS, Celulose Rio Grandense, Gimo e FCDL Rio Grande do Sul, que comércio. Bom, começamos o programa de hoje apresentando os nossos convidados e eu não vou começar por ordem de salário, não. Eu vou começar sem ordem. Começando à minha esquerda aqui, Luiz Tadeu Piva, o nosso homem diretor regional do Sesc, e é certamente o responsável, aquele que está acompanhando tudo de perto, fazendo com que tudo dê certo e fez com que essa se tornasse a prova mais charmosa do circuito nacional. Piva, que satisfação estar com você. Igualmente, Vitorino, é sempre um prazer estarmos aqui na parceria com a Pampa e nós estamos aqui em Tramandaí hoje, com chuva hoje, né? Mas faz parte do tempo, da característica de quem faz eventos ao ar livre. Mas com certeza teremos uma excelente prova de triatlon, encerrando um circuito nacional com 7 etapas. Anualmente a gente usa esta etapa do circuito aqui em Tramandaí para marcar o início do veraneio, né? Então finalzinho de novembro, início de dezembro, a gente sempre tem a prova aqui dependendo do ano. Então estamos muito felizes novamente de estarmos juntos com vocês e junto com esses mais de 370 atletas que vão estar disputando essa etapa do circuito. Bom, o João Francisco Miceli Vieira, que é vice-presidente do Sistema FEComércio e conselheiro do Sesc, está com a gente e certamente a sua participação é fundamental nesse evento, mas mais importante de que a sua participação é a importância que o evento ganhou no circuito nacional, né, Miceli? Que satisfação estar com você, parceiro. É uma grande alegria estar contigo também, Vitorino, Correia de Pampa. É sempre uma alegria para nós, representando aqui o presidente Luiz Carlos Bon, do nosso Sistema FEComércio Sesc-Senac. Nesse momento, como conselheiro e vice-presidente, eu tenho a satisfação de dizer que Tramandaí, a capital das praias, é sempre motivo de grande alegria para todo mundo. E aqui, como é o encerramento dessas 7 etapas, para nós é sempre um orgulho poder acompanhar, ver de perto tudo que se passa, e daqui sai realmente um grande incentivo para a formação de atletas, né, e tudo mais que a gente precisa hoje para esse país. Verdade. Vamos lá para a ponta esquerda, o nosso Marcelo Campos, o gerente de esportes do Sesc, o homem que faz tudo acontecer e tudo dá certo. E certamente, né, Marcelo, a cada ano que passa, a cada realização dessa etapa, a gente estufa o peito e diz, gente, continuamos como sendo a melhor etapa. Esse ano vamos fazer de novo, né? Um abraço para toda a satisfação mais uma vez estar com o programa da Pampa aí. A gente faz tudo possível, a gente tem uma equipe que está trabalhando já há uma semana nesse evento, a gente já está com toda a parte de estrutura montada, só esperando os atletas, né? Lembrar que nós em 2015 fomos escolhidos a melhor etapa nacional do Sesc Triatlon, né? Isso aí com certeza é um desafio a mais para nós manter esse nível de evento, né? Então a gente espera que o tempo ajude, né? Que, enfim, tudo dê certo e que a gente realmente tenha mais um grande evento aí do Sesc Triatlon Nacional. Tomara, vamos aguardar agora, né, a direção nacional do Sesc divulgar o ranking esse ano. Acho que a gente volta para a ponta, viu, Pio? Uma coisa diz que a gente volta para a ponta. Secretário Cristiano Ramos, secretário de Turismo de Tramandaí, uma honra estar com o senhor, secretário. Certamente o senhor é o nosso anfitrião, nos recebe na sua cidade e a gente fica extremamente feliz. Obrigado pela presença. O Circuito Sesc Triatlon colocou Tramandaí no mapa nacional do esporte, né? Uma honra recebê-lo, secretário. Boa tarde, Vitorino. Agradeço a Rede Pampa pela oportunidade
É uma alegria e uma satisfação recebê-los todos aqui na nossa cidade por mais uma etapa do triatlo. Como já é visto, né, é uma etapa que já teve um primeiro colocado em ranking, né, de uma das melhores etapas. Então, Tramandaí a cada ano tem que melhorar, né, as suas estruturas e receber a cada ano melhor o SESC, o FEComércio, a todos os parceiros, para que essa etapa nunca saia do nosso município. Isso dá uma visibilidade muito grande para o nosso município, que é a capital das praias. Então, a cada ano a gente quer ser mais parceiros ainda do SESC, do FEComércio, né, e toda a organização para que esse evento sempre seja realizado aqui na nossa cidade. Bom, um evento como esse repercute no país inteiro. E a gente, diante dessa repercussão, entende também que a dimensão do evento, de um tempo para cá, se tornou absolutamente significativa. E como o próprio secretário falou, é um evento que qualquer cidade gostaria de ter. Vamos voltar um pouquinho na história, Tadeu. Como é que o circuito Sesc Triathlon, essa etapa final, a última prova do ano, veio parar em Tramandaí? Bom, nós começamos com o triatlon aqui no Rio Grande do Sul, realizando ele em Porto Alegre. Fazíamos lá na praia do Lami, na praia do Belém Novo, no Lami, praia do Veludo, né? Porque era a primeira praia balneável que a gente tem no Guaíba. Então ficávamos lá 45 quilômetros praticamente do centro de Porto Alegre, mas fizemos por 3 anos e por uma iniciativa na época do próprio conselheiro Miceli, que fazia parte do nosso conselho regional, uma demanda do município de Tramandaí, o pessoal disse, olha, quem sabe nós vamos fazer uma experiência de levar essa competição para o litoral. Nós estávamos na época abrindo a unidade do SESC aqui em Tramandaí, então resolvemos por bem então trazermos essa prova aqui para Tramandaí, e desde então deu muito certo, né? O aspecto técnico da prova, até o Marcelo depois pode falar melhor sobre isso, mas a largada ali no Parque da Festa dos Peixes, a largada dentro da lagoa, passando na transição para o rio, da transição para um ponto aqui na cidade que a gente consegue fazer a transição para o ciclismo, para a corrida, na frente da Prefeitura Municipal. Então isso criou um charme, criou as condições propícias, né, para que a prova realmente ganhasse de importância, que os atletas valorizassem muito mais. E isso fez com que o casamento de Tramandaí com a prova do triatlon desse muito certo. Nós temos no SESC algumas experiências muito positivas nesse aspecto. Na área da cultura, o Festival Internacional SESC de Música, que acontece em janeiro, é uma parceria que se consolidou com o município de Pelotas de tal forma que a cidade compra isso e não tem mais como se pensar em sair daquela cidade. A prova do triatlon aqui em Tramandaí também foi incorporada pelo município. A comunidade incorporou, a comunidade prestigia, e isso faz com que não tenha como se questionar hoje em tirar uma prova daqui. Ô Miceli, parece que o Tadeu chamou a atenção com um aspecto decisivo, que é a sua relação com o litoral, especialmente com Tramandaí, foi decisivo para avalizar a vinda da prova para cá. Me fala como foi esse primeiro momento. Olha, vamos levar para Tramandaí. Poxa, mas qual é o histórico que Tramandaí tem de grandes provas, de grandes competições, especialmente competições de caráter olímpico como essa? Como é que foi esse primeiro passo, esse primeiro momento para trazer a prova para cá? Isso foi um trabalho intenso, né? Na época, o nosso presidente, nós comentamos muito algumas coisas, junto com o diretor regional, a mesma atividade, tentando valorizar o litoral norte, afinal de contas aqui é a capital das praias. Então nós tínhamos que ter alguma coisa, criamos uma unidade aqui de padrão muito bom, de uma excelência em trabalho, e nós tínhamos que trazer algo mais para cá, incentivo à criançada, já que nós temos uma escola também, que é o Sesquinho, incentivo a todas as escolas do município, aos cidadãos do município. Então nós pensamos em tudo isso, e na época o prefeito também topou a parada, né? E a gente então disse, bom, vamos investir, vamos fazer um trabalho aonde a gente pode trazer lá do Lami para cá, um trabalho onde vai ter o mar, vai ter o rio, vai ter a lagoa, vai ter uma série de coisas que vai abrilhantar muito mais isso. Então foi por aí que nasceu a parte do triatlon, a última etapa em Tramandaí. Ô Marcelo, o circuito,
como o Tadeu falou, se tornou um circuito charmoso, porque ele praticamente abrange os principais pontos da cidade, o centro de Tramandaí, a transição em frente à prefeitura, uma avenida larga, confortável. Como é que foi pensar o circuito dentro das regras do triatlon? Como foi pensar o circuito, especialmente realizar o circuito? Na verdade, quando o Tadeu passou a semana, né? Bom, vamos sair de Porto Alegre e vamos para Tramandaí. Vamos. Você tomou um susto? Mas, na mesma hora eu falei, vamos embora, vamos ver o que acontece, né? Então a gente veio para Tramandaí, né, para começar a olhar os espaços, ver o que era possível fazer, e realmente nos deparamos com um espaço perfeito para o triatlon. Aquela saída da natação da lagoa, o pessoal em cima da ponte poder assistir os nadadores, né? Então isso aí não existe em nenhum lugar outro do Ficou charmoso. Ficou charmoso. Ou seja, a prova é charmosa desde a largada até a chegada. Exatamente. E a comunidade incorporou isso, tanto é que o pessoal fica pescando ali, e quando os atletas vêm, todos param de pescar e aplaudem os atletas passando. Então ficou um charme esse. Até porque nós não queremos nenhum atleta sendo pescado lá. Não seria legal, né? E uma outra questão, assim, o perfeito para o ciclismo, outro espaço para a corrida, sempre um lado para o ciclismo, um lado para a corrida. E uma coisa importante que a gente só foi descobrir depois em 2015, nós acabávamos usando parte de estruturas, tendas, estandes, né, para fazer a parte do atleta. E nós tínhamos esse ginásio aqui perfeito, né? Então, a partir de 2015, nós começamos a incorporar o ginásio como a parte final. Então, quando termina a prova, os atletas vêm aqui para dentro, todo o espaço do atleta é nesse ginásio aqui. Então, assim, hoje realmente ficou perfeito com o ginásio sendo incorporado ao todo o cronograma da prova, né? Deixa eu levantar uma questão aqui para você. Nós, em todas as etapas, e já faz um bom tempo, faz anos que eu tenho coberto esse evento, nós nunca tivemos um registro de qualquer tipo de lesão grave ou de problema. E isso eu acho que eu estou tentando lembrar aqui, Piva, me ajuda, eu não sei se o Miceli lembra de alguma coisa nesse sentido. Nós não tivemos até hoje nenhum acidente, nenhuma lesão grave. Um outro tombinho de bicicleta, que é normal, né? Mas eu não lembro, assim, de nada que tenha marcado a prova. Não teve. E isso certamente avaliza, né? Também o aspecto de segurança, né? Essa é uma preocupação que a gente tem, tanto com a questão de segurança, né? A própria questão de saúde. A gente coloca aqui, são 4 ambulâncias, sendo 3 UTIs móveis que ficam em pontos estratégicos da prova para atender ciclismo, atender corrida, atender natação. Então, fora isso, toda a parte aquática, que é umas partes mais, que eu digo assim, principais do evento, talvez a mais perigosa que seria, né? Então, toda com jet ski, caiaque, própria marinha dando um apoio para nós aqui na etapa. Então, assim, a gente procura dar toda a segurança, né? Para que realmente o atleta, se acontecer alguma coisa, que tenha o atendimento, né? Eu lembro, inclusive, secretário, que ao longo dos anos, essa prova, os bretes que são colocados para isolar, especialmente a parte de ciclismo, onde se tem velocidades altas por parte dos atletas, vem muito ao encontro do que tanto o Marcelo quanto o Piva falaram. Quer dizer, Tramandaí proporcionou um circuito seguro, e, além de charmoso e bonito, também seguro. Isso não deixa de ser parte do cartão postal da cidade agora, né, secretário? Sim. Na verdade, começou uma organização desde semana retrasada, com uma reunião aqui com a nossa diretora do SESC, com a Elisa, com o Giba e com a Tami, e nós conseguimos visualizar onde seria a etapa, né, as ruas que iam ser percorridas. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma força-tarefa, porque as dificuldades hoje financeiras do município e o nosso próprio calçamento, sabe, a parte asfáltica, ela é precária no município, a gente tem essa consciência. Só que se para um município proporcionar uma etapa para o SESC, esses trechos pelo menos deveriam ser recuperados, e o que foi feito, né? Nós deixamos a estrutura da Secretaria de Obras à disposição ao SESC aqui de Tramandaí, através do Giba, e onde vai percorrer a etapa, né, foi recapeado no momento que, né, onde tinha algum buraco, alguma coisa, para assim nós, né, não ter nenhum tipo de acidente, que nem o senhor falou há pouco tempo. Então acredito que Tramandaí vai conseguir novamente, né, cumprir com a etapa sem nenhum problema na parte asfáltica e na estrutura do município. Bom, então agora vamos checar isso. Como é que está essa relação com o poder público? Como é que está essa relação com a prefeitura, Tadeu? Porque, inevitavelmente, a necessidade redobrada do apoio do poder público a cada ano que passa, pela importância que tem o evento, pelo aumento de público ano após ano, vem aumentando a frequência de público, repercute pelo país. Nós tivemos no ano passado, por exemplo, emissoras fechadas fazendo cobertura e exibindo imagens em circuito nacional.
E aí eu levanto a questão para você, como é que está essa relação, como é que tem sido Tramandaí, especialmente no trato da infraestrutura para essa etapa? Bom, eu já tinha praticamente começado a responder isso, porque é aquilo que eu falei. Existe uma apropriação, né, do município em relação a esta prova, né? E essa apropriação se dá por muitos motivos. Um deles é esse. É a prefeitura, o poder público do município entender que essa prova não se trata somente de uma prova esportiva. Isto é um fator de atração para o município, é um fator de projeção do município de Tramandaí, né? Hoje nós estamos aí com praticamente os hotéis, todos eles ocupados, né? Os atletas estão consumindo aqui em Tramandaí, nós estamos com os bares, com os restaurantes, então, e toda a economia está girando em função desse final de semana, em função dessa prova. Então, essa contrapartida que o município dá, que é a questão da infraestrutura urbana, a questão da segurança, a questão da parceria com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Esporte, isso é fundamental e isso não se tem que dizer, desde a primeira etapa, isso foi um dos motivos preponderantes de vir, porque não se constrói uma prova de âmbito nacional, uma prova da dimensão do triatlo, sem essas parcerias. E aqui a gente encontrou um terreno fértil, um terreno em que nós conseguimos fazer isso e um terreno em que o poder público está conscientizado, está vendo que uma cidade turística tem que ter essas priorizações, né? Então, nesse evento aí está evidenciado isso, está evidenciada esta parceria e está evidenciada uma questão que todo município acaba lucrando e ganhando, né, em cima dessa união que se estabeleceu no circuito. Esse processo de reciprocidade ele é fundamental, né? Quando se fala em parceria, a parceria envolve, acima de tudo, esse processo de troca, de reciprocidade. Quer dizer, vamos fazer juntos. E nesse ponto, Tramandaí está saindo muito bem. Olha, eu tenho um recado para você. O CREMER saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área da saúde mental. O CREMERS vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Michele, nós estamos falando dessa parceria do SESC com o município, mas vamos falar agora de uma outra parceria importante, que é o SESC trazer o seu circuito, uma etapa do circuito, receber a atenção dos principais atletas olímpicos, atletas ranqueados, a ponto de trazer essa importância que hoje o circuito, a etapa Tramandaí do circuito Triathlon SESC tem. Não apenas para nós gaúchos, mas de resto para todo o Brasil. É a última etapa, é a etapa decisiva e como falou o Marcelo, está evidente que ganhar todos os anos o título de melhor etapa não deixa de ser motivo de satisfação e alegria, né? Como é essa relação com o todo, ou seja, o resto do Brasil, a atração para os atletas e especialmente a atração da mídia, do esporte olímpico brasileiro? Voltando um pouquinho atrás aí no que nós estávamos falando, e o Tadeu falou da cidade, né, todas as administrações municipais desse município sempre tiveram muito zelo com tudo que é tratado com o SESC, com o Sistema FEComércio. Então nós não podemos dizer nada, todas as coisas que estão aí, não teve acidente, não teve nada, tudo porque é preparada as pistas, é preparada a segurança, como o Tadeu bem frisou, desde os bombeiros nos auxiliando, né? A rede hoteleira recebendo bem todos os atletas, todas as pessoas que vêm para cá, a cidade de um modo geral, a comunidade toda festiva, né? Então tudo isso realmente torna, como tu tem falado, charmoso, né? É um momento charmoso do município para o país. Então no momento que a gente tem tudo isso, nós temos mais que valorizar, né? O Sistema FEComércio valoriza muito isso, valoriza principalmente o esporte na parte que diz respeito à saúde, e isso para nós não tem preço, né? Então todas essas etapas queimadas aqui realmente é o charme, aonde vai sair o vitorioso, vai sair a alegria de todos esses atletas que vêm disputarem, né? Que vêm para essa cidade, gostam dessa cidade. Então isso tudo para nós é um motivo de orgulho, né, Vitorino? Então o que nós podemos dizer daqui? Que nós nos sentimos sempre muito felizes, muito honrados, né? E que acertamos quando tomamos as decisões junto com a direção, junto com o presidente, de que as coisas se concretizassem no litoral norte do estado.
Ô Marcelo, a gente para fazer uma etapa como essa e com esse conceito que a etapa ganhou, evidentemente a gente ouve não apenas especialistas, mas especialmente os atletas. Ao longo dos últimos anos, não sofreu muitas alterações, a gente não tem alteração de circuito, as regras são as regras oficiais, regras olímpicas, mas qual tem sido o principal pleito dos atletas? O que eles levam até você como gerente de esportes? Olha, isso aqui pode mudar um pouquinho, quem sabe fez a gente nadar nessa direção, vamos nadar nessa direção, o trecho da bicicleta, quem sabe ele em vez de ir lá embaixo, ele vai mais curto e tem mais voltas, enfim. Quais são os principais pleitos que você tem recebido? Sabe, Vitorino, que até, enfim, te falar, a gente não tem muitas sugestões com relação ao percurso, porque o percurso é muito bom, né? Sempre que os atletas falam pra gente assim, olha, toma só cuidado, porque como venta muito aqui em Tramandaí, pra areia não ficar muito na pista e ficar perigoso pra bicicleta. Então, mais alguns cuidados para ter com o percurso, mas não nada em relação à troca de percurso, a nossa prova é uma prova assim que já ela está consolidada e tem esse reconhecimento por parte de todos os triatletas, né? E até acho que é bom comentar, a nossa etapa aqui é a etapa que mais tem atleta profissional participando. Nós estamos com em torno de 20 atletas profissionais aí entre masculinos e femininos que participam de provas no mundo todo. Né? Então o circuito Sesc aqui do Rio Grande do Sul é a etapa que mais tem atleta profissional. Claro que quem acaba fazendo a maior parte do evento são os atletas amadores, né? Mas, olha o prestígio que os atletas profissionais dão para a nossa prova, né? Até por causa disso, por causa do charme, né? Quer dizer, eles mesmos escolheram como a prova mais charmosa, a prova mais deliciosa. Agora, quando não tem atleta reclamando é porque tá bom mesmo, né? Não tem, quando o atleta não reclama de nada. Agora, secretário Rambo, nós temos aqui em Tramandaí o circuito triatlon Sesc que praticamente abre a temporada verão. A gente informalmente começou brincando com isso, né, Tadeu, algum tempo atrás, e acabou se transformando numa regra aceita por tudo e por todos. Praticamente toda a programação de verão do litoral começa a partir da etapa Tramandaí do Sesc Triathlon. Interessante isso, porque de certa forma a própria periodicidade, o período do Sesc Triathlon acaba ampliando o verão, né? Sim, na verdade, o que a gente mais busca aqui no litoral é que a gente tenha eventos na medida do possível a cada mês. Mas isso é uma dificuldade muito grande para o município, né, receber, até pela falta de investimento que a gente tem aqui no município, por ser um município que enfrenta dificuldades financeiras. Então o Sesc, ele acaba proporcionando com essa etapa, na verdade, é quando os hotéis da cidade começam realmente a ter como é que eu vou dizer, a etapa de verão, a contratação de funcionários, entendeu? Não só do Sesc, mas dos comércios também. Então o Sesc realmente, a nossa abertura de verão, né, isso é uma das coisas que eu estou conversando com a Lísia, de ser antecipada para novembro. Porque o Sesc já faz essa organização sempre na última semana de novembro. Então nossa abertura de verão poderia sim ser antecipada para novembro, porque essa etapa realmente ela gera, né, um desenvolvimento econômico para a cidade, as pessoas vêm realmente, né, assistir essa prova, então o Sesc é o que faz a abertura de verão mesmo. Nosso verão está antecipado através dessa etapa do Sesc, e isso é muito importante para o município que enfrenta dificuldades, né, no nosso comércio local. Pois é, e não é só em Tramandaí, viu, secretário? Fazer fofoquinha aqui, viu, Tadeu? Muita gente, aliás, a grande maioria por aí, começa a programação de verão, coisa e tal, a partir do Triatlo do Sesc. Eu acho que a gente fez um barulho tão grande, a Rede Pampa fez um barulho tão grande aqui a partir do Triatlo do Sesc, que praticamente a programação de verão de todo mundo, dos municípios, a gente viu o prefeito de Capão da Canoa, que conversa conosco sempre lá, o prefeito Xangri-Lá, todos eles entendem que o final de novembro, o início da programação do Sesc, o final de novembro, a etapa triatlon, para eles é uma espécie de start, é uma espécie de sinal verde. Agora, isso é bom, Tadeu, porque traz um outro componente do Sesc que historicamente é muito importante, que é o componente do interesse social. Ou seja, é possível se vislumbrar essa prova, essa competição, muito mais do que uma etapa de uma modalidade esportiva olímpica. Mas, acima de tudo, uma interação da sociedade com algo que o Sesc sempre viu como foco principal, né? Realmente essa é a finalidade, o objetivo dos serviços sociais autônomos tem na sua essência, desde a criação lá na década de 40, essa promoção do desenvolvimento social
e a promoção do bem-estar social. Né? Então, quando tu articula esporte vinculado ao desenvolvimento econômico e social, vinculado à promoção da saúde, que é o que se deseja, vincula isso à cultura, né? Tu começa a abrir algumas vertentes que são muito positivas para as comunidades. Né? Hoje a gente vê muita discussão aí sobre economia criativa, sobre economia colaborativa, né? E nós que trabalhamos diretamente com esse setor, né? E trabalhamos muito, nós vemos a quantidade de recursos econômicos, né, que são gerados nesse meio. Né? A economia da cultura, a economia do esporte, né? Isso são coisas que muitas vezes as comunidades, os municípios não se dão conta, né, do que conseguem agregar e do que conseguem ganhar em cima desses valores. Então não se trata de promover eventos só pelo patrocínio cultural, se trata assim de movimentar a economia, né, principalmente como o secretário falou do litoral, que tem uma característica turística, tem que viver de eventos. E não adianta a gente, isso é uma opinião particular, mas a gente está vendo assim, muitas vezes se fala em desenvolvimento, vamos falar um pouquinho do mote aqui, mas se fala em desenvolvimento, vamos ter que trazer indústria. Né? Mas hoje tu vai fazer indústria, mas tu vai pegar a indústria, tu vai competir num processo de industrialização com a China. Né? Ao passo que aqui nós temos uma beleza natural, uma beleza estabelecida, que pode ser explorada e que deve ser explorada por uma indústria limpa, né, que é a turística, e por um produto que cada vez mais as pessoas estão querendo consumir. As pessoas estão querendo ocupar o seu tempo livre, estão querendo tirar o seu tempo, estão mudando os seus conceitos de vida. Né? As pessoas não estão mais querendo ser aqueles robôs de produtividade. Né? A geração X, a geração Y, os millennials que estão vindo aí, eles começam a ter outros valores que a tua geração, que a minha geração não tem. Né? E esses valores passam por usufruir a vida, passam por aproveitar esses momentos. E nisso o turismo, nisso os serviços que a gente presta na área de saúde, de cultura, de esporte, são fundamentais e são potencializadores e alavancadores de recursos. Eu acho que esse aspecto a gente tem que visualizar muito. E assim como tu falaste, o que o SESC pode estar fazendo para isso? A gente tem o triatlon aqui em Tramandaí esse final de semana. Trazemos para o litoral também uma outra competição que nós temos, que é o Circuito Sesc de Corridas, a final do Circuito Sesc de Corridas, que é o maior circuito de corridas de rua do estado. Nós temos 13 etapas, né, Marcelo? Fizemos 13 etapas durante o ano, etapas com, em média, 1.000 corredores. Todas essas etapas classificaram os 5 primeiros colocados para uma final estadual. Então nós vamos ter agora, nos dias 13 e 4, em Torres, a final estadual com 1.300 corredores. Então nós temos a abertura da temporada aqui em Tramandaí com o triatlon. Temos 13 e 4, o evento do circuito de corridas em Torres. Então é a colaboração que o Sistema FEComércio, através do seu braço social do SESC, através da economia do esporte, dá para alavancar o turismo aqui no Litoral Norte. É uma visão que transcende o esporte, transcende o próprio turismo, né, secretário? E ganha um componente social e econômico muito importante. Olha, sabe aquele plano que você quer realizar no futuro? A Unicred tem a solução perfeita para você e sua família aproveitar a vida com o máximo de tranquilidade. O Precaver é o plano de previdência privada com as menores taxas de administração, oferecendo a oportunidade de investir no futuro com segurança. Procure a unidade de negócios da sua região. Para o seu futuro, é preciso Precaver. Unicred, mais valor para você. Michele, muito mais do que trazer ao Rio Grande do Sul uma prova dessa importância, trazer para Tramandaí uma prova dessa importância, a gente dá início a, digamos assim, a uma visão mais macro. Nós estávamos conversando informalmente antes aqui do programa e falamos, por exemplo, hoje a gente fala em triatlon, lembra o quê? Sesc São Carlos se tornou referência. Outras unidades do Sesc pelo país são referências em modalidades esportivas. E aí eu vou começar a delirar um pouco e quero que você me ajude nisso, até porque nós deliramos juntos. Antes do programa a gente falou, será possível a gente trazer para o Rio Grande do Sul e quem sabe até para Tramandaí, daqui a pouco um referencial de um esporte olímpico? Porque hoje, por exemplo, atiradores, esgrimistas, a gente lembra do Rio Grande do Sul.
né? A gente lembra do Grêmio Náutico União, a gente lembra da Sojipa, a gente lembra, são formadores, né? Assim como a gente lembra, repito, do Sesc São Carlos, triatlon, eles formam os melhores atletas. É possível pensar no Sesc Rio Grande do Sul daqui a pouco como uma referência em esporte olímpico, como formador? Acredito que sim, né? Porque já começando pelo Rio Grande do Sul, nós falávamos sobre o Grêmio Náutico União e os demais clubes, nós somos grandes formadores de atletas brilhantes. Então por que não? Por que não sonharmos com tudo isso? Sabe que todo sonho acaba se tornando realidade. O triatlon foi um sonho para o Rio Grande do Sul, veio, estava em Porto Alegre, daqui a pouco está aqui no Litoral Norte. Então, uma realidade está concretizada, prova charmosa e tal, está aqui. Por que não pensar em tudo isso, esgrimismo, né? Não vejo atirador, não vejo por que não, né? Daqui a pouco, um incentivo, uma busca por esses atletas, quem sabe a Secretaria de Turismo, daqui a pouco, pode implementar isso aí com o apoio do Sesc, com o apoio do Sistema FEComércio, e poderemos ter aí daqui a pouco brilhantes atletas disputando Olimpíadas e tal, partindo por aqui, né? O Sesc Rio Grande do Sul passa a ser uma referência. E Marcelo, a gente olha pelo aspecto técnico agora, e você como gerente de esportes certamente pode nos dar um panorama. Essa visão é interessante, porque a gente tem núcleos no interior do estado que são passíveis, sim, de se buscar grandes atletas e, quem sabe, formar um grande núcleo olímpico aqui no Rio Grande do Sul, de uma ou duas ou três modalidades, enfim. Como é que você vê isso? Na verdade, hoje a gente já trabalha com a parte de formação, né? A gente aqui no Sesc Rio Grande do Sul, a gente trabalha com a formação e não com o atleta profissional, né? Então a gente tem hoje em Porto Alegre, lá no Sesc Campestre, o Centro Sesc de Iniciação Olímpica, com várias modalidades esportivas, justamente para isso, formação. Claro que assim, o objetivo principal não é formar um atleta, mas assim formar um bom cidadão, um bom pai de família. Se surgiu um grande atleta, perfeito, né? Mas o Sesc aí encaminha para algum clube, né, para alguma entidade específica da modalidade. Nós hoje não trabalhamos com atletas de rendimento, né? E sim com a base. A gente faz a formação dessa criança nos mais variadas modalidades esportivas, né? Então, quer dizer, hoje o foco é o trabalho meio. A base, na verdade. A base, é isso? É o trabalho de formação e os talentos que despontarem com potencial para ir para rendimento. A ideia é que tenha um encaminhamento para clubes que estejam voltados para isso, né? Então, o projeto que o Marcelo falou, que é o Centro de Iniciação Olímpica do Sesc em Porto Alegre, a gente trabalha com atletismo, com judô, com futebol de campo, com futebol salão, com futebol society, né, e com voleibol. Havendo talentos que despontam com potencial, esses talentos são encaminhados aí para os clubes, né? Seja Sojipa, seja União, seja Internacional. Nós temos no caso do futebol de campo, que é a escolinha lá, nós já temos meninos que foram para o Flamengo, que foram para o Botafogo, que foram para o Vitória, que acabaram sendo descobertos na escolinha e que acabaram sendo encaminhados. Nós não temos, o Sesc não tem o interesse, né? E não foi criado para isso, para explorar isso aí. Agora, os atletas que aparecem e que têm potencial, nós temos todo o interesse que eles sejam encaminhados e são encaminhados para clubes. Então, além de ter essa preocupação de dar a introdução, a preparação para o esporte, formar o cidadão, nós também temos históricos já mapeados de atletas que se formaram no Sesc e que têm esse encaminhamento e que estão indo por diversas áreas. Interessante isso. Secretário, não é possível pensar em Tramandaí também, daqui a pouco, ter esse componente? Afinal de contas, nós temos a principal unidade do Sesc no litoral, é aqui em Tramandaí, né? Com controle, a gerência da Elisa, que nos dá um suporte espetacular. A Elisa que está ali, ela está atrás das câmeras, mas está acompanhando a gravação do programa. Não é possível pensar daqui a pouco numa parceria com a prefeitura e encontrar de repente um nicho para colocar Tramandaí, além do triatlon do Sesc, também do mapa nacional do esporte olímpico? Com certeza, isso, né, a gente pode verificar as possibilidades aí com uma parceria com o Sesc. Hoje, na verdade, o nosso incentivo ao esporte do meio isolado, assim, a gente dá o auxílio atleta, né, na verdade, para o esportista que vai representar o nosso município, mas não com uma parceria com o Sesc. Mas com certeza a gente deve pensar, né, para que Tramandaí também se coloque, né, a nível não só de estado, mas a nível nacional, com atletas locais aqui com parceria com o Sesc. Vamos pensar sim nessa possibilidade.
O SESC, o SESC cumprindo atividade meio, certamente precisaria de uma atividade fim. E aí o município entra na formação avançada, né, Tadeu? Na parte de rendimento, que aí seria um encaminhamento, uma bolsa, mas isso o secretário diz que faz, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, chama a Secretaria de Educação e vamos Tramandaí conversar, né? Tem um potencial, vejo esse espaço, né? A gente anda muito pelo Rio Grande do Sul. Pouquíssimos municípios do estado têm uma estrutura esportiva, poliesportiva, como esse ginásio aqui, né? Então, existe essa estrutura aqui que tem um grande potencial de infraestrutura para a gente fazer esse trabalho de formação. Vitorino, acho que até complementando o que o diretor falou, a própria questão, o percurso está pronto, né? Já tem o percurso pronto, né? Tem um espaço, então é só realmente começar um projeto, né? Porque a natação tem perfeito aqui. O percurso de ciclismo está pronto, né? Corrida e o ginásio onde pode ser as atividades, né, parte mais indoor, né? Então, realmente, seria só a questão de começar um projeto. Ou seja, equipamento, estrutura, Tramandaí tem. E eu quero lembrar também de algumas coisas que são decisivas numa opção como essa, secretário, que é a presença aqui em Tramandaí de núcleos universitários. Né? E universidade, para isso, é um parceiro excepcional. O esporte olímpico americano, por exemplo, se debruça praticamente em cima da base são as universidades. É possível pensar em algo assim mais adiante, secretário? Com certeza, vamos sim pensar na formação aí de atletas e implantar esse projeto, né? E deixar de ser um sonho. Vamos trabalhar sim para conseguir implantar esse projeto no município. Chamar as universidades para conversar e certamente uma parceria como essa só teria bons frutos. Olha, sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Tadeu, nós estamos falando de uma prova que faz parte de um circuito que tem não apenas revelado talentos, mas que serve de referência para os principais triatletas brasileiros. Vamos falar do macro, esse circuito nacional SESC, que tem tantas etapas em tantas cidades maravilhosas, tantas cidades deliciosas, claro, não tanto quanto a nossa Tramandaí, né? mas que se consolida hoje como o mais importante circuito dessa modalidade olímpica do país. Essa é uma característica que a gente também tem que aprender a comunicar um pouco melhor. Isso é uma autocrítica nossa, né? Porque dentro da entidade do SESC, nós temos dois grandes eventos que nós fizemos e que a gente não tem a devida comunicação sobre a grandiosidade no contexto esportivo. Um é o circuito do triatlo, né? Realmente são 7 provas, é o maior circuito, então tem prova em Manaus, em Belém do Pará, em Brasília, em Caiobá, que abre o circuito, né? Tramandaí, que fecha o circuito. Então, é a maior instituição privada, ou pública também, porque não tem um público que promova um circuito desse tamanho, né? Então, a maior instituição do Brasil que promove um único circuito é o SESC hoje, né? E agora também, a questão que eu comentei há pouco dos circuitos de corrida, nós tivemos recentemente uma reunião dos diretores nacionais do SESC e resolvemos unificar os circuitos de corridas do SESC do Brasil. Porque nós promovemos, São Paulo promove, Minas promove, Bahia promove, e chegamos à constatação, Vitorino, que este nosso circuito será o segundo maior circuito do mundo de corridas de rua. Nós vamos ficar atrás somente pegando as provas que já existem. Só as provas que o Rio Grande do Sul promove, que são 13, mais São Paulo, mais Minas, mais Bahia, mais Paraná, mais o Distrito Federal, juntando as provas que já existem, é o segundo maior circuito de corridas de rua do mundo. Só fica atrás de um circuito juvenil que tem nos Estados Unidos. Então, a partir do ano que vem, o circuito de corridas de rua passa a ser um circuito nacional, que será o segundo maior circuito de corridas de rua do mundo. Então, são coisas que a gente muitas vezes faz e que não se tem a devida dimensão
da grandiosidade que não divulga o suficiente, as pessoas não tomam conhecimento da grandiosidade. É uma falha que a gente tem. O próprio Rio Grande do Sul, ano que vem nós passaremos de 13 etapas, mais a final, para 19 etapas. Nós estaremos ampliando mais etapas também o ano que vem. Então, pode ver, só a gente aqui de 14, que é com a final estadual, passaremos para 19, né? Então estamos aumentando mais 5 etapas aí. Porque o objetivo é ser o maior, né? Agora que a gente descobriu que pode ser o maior, nós vamos ser. Vamos ser o maior. Os americanos que se preparem. Se preparem. Não falta muito. Estamos chegando. Não falta muito. Olha, vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. A gestão 2015-2017 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS, tem como objetivo principal a valorização e defesa da área tecnológica. Nossa atuação visa melhorar as condições de trabalho e de fiscalização do exercício profissional. O CREA-RS participará ativamente no debate de temas que envolvem a área tecnológica e a infraestrutura do Estado e da sociedade. São os profissionais registrados no Conselho que possuem expertise e o conhecimento técnico necessário para encontrar as melhores soluções, compatibilizando investimento e qualidade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Bem, eu quero colocar uma questão aqui para todos e gostaria que vocês fizessem uma avaliação agora sobre o impacto social. O que eu trato como impacto social? Ele transcende o impacto econômico, ele ganha um componente, secretário, um componente midiático inevitável, porque atinge os jovens, Micélio, atinge os jovens, aquele menino que está vendo o Colucci passar correndo ali e sabe que aquele corredor ganhou uma medalha de ouro no Pan-Americano, no triatlon, aquele que passa ali é o super-herói para o menino que está assistindo. E isso, né, Marcelo, tem um impacto devastador no esporte, porque o esporte é feito de exemplos. E aí eu queria repercutir com vocês isso, esse impacto social que um evento dessa grandeza atinge, não apenas em Tramandaí, mas de resto no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quem começa? Bom, pode ser por mim, né? Eu acho que tem coisas que a gente talvez não consiga mensurar, né, Vitor, como tu falou, né? Realmente, esses atletas que participam aqui, as pessoas às vezes estão assistindo pela televisão, né, assistindo, o cara ganhou uma medalha de ouro, ou na Olimpíada, acabou o cara está correndo aqui no Tramandaí do teu lado. Então, ele está te inspirando, né, inspirando. E a gente sabe que hoje o esporte, através da educação, são dois agentes transformadores aí, né? Então, por isso que a gente fala assim, cada vez mais promover o esporte, e não só nas mais variadas modalidades esportivas. Acho que é isso que é a preocupação que o SESC aqui no Rio Grande do Sul tem, né, de não só futebol, não, a gente promove as mais variadas modalidades esportivas para dar acesso a todos. Inclusive, o ano que vem, nós estamos entrando com 2 modalidades novas aí. Um circuito estadual de skate e um circuito estadual de mountain bike. Então, nós estaremos introduzindo um skate e também a parte do ciclismo nos nossos eventos esportivos. Para cada mais abrangência, mais participação e para ver se a gente consegue, né, realmente, através do esporte e da educação, transformar a vida dos nossos gaúchos aí, né? O mountain bike tem um componente visual espetacular, né? Ele é bonito de se ver. Algumas modalidades têm esse componente, né, Tadeu? Você mesmo não conhecendo as regras, é bonito de ver. E o mountain bike é um desses, certamente. O skate nem se fala, né? O skate é paixão da garotada. Esse é paixão da garotada. Tadeu, que impacto é esse? Que forma atinge a sociedade? Olha, realmente esse é o grande desafio, é como a gente mensurar essa questão de impactos sociais. Nós estamos nos debruçando um pouco sobre isso, porque entendemos que, na medida em que a gente consegue demonstrar essas questões, as pessoas começarão a ter a real dimensão do que representa uma ação, o impacto de uma ação social do SESC, de qualquer outra entidade que atua no terceiro setor. Mas eu acho assim, Vitorino, que é como tu falasse, o exemplo arrasta, né? Então, quando tu tens essa oportunidade, aqui hoje a gente tem 20 atletas profissionais, 300 atletas amadores. Só o fato desses atletas amadores terem a oportunidade de estarem convivendo, de estarem trocando, de estarem vendo, conversando, porque é incrível como a acessibilidade entre eles é total.
né? Não tem esse negócio, eu sou um campeão olímpico, mas eu estou aqui e estou aberto, a gente vê isso todos os anos. Eu estou aberto ao cara que está começando no duatlo vir aqui falar comigo, conversar, me perguntar, pedir dicas, e os nossos atletas de ponta dão essas dicas, né? Então, essa acessibilidade, esse contato, esse estímulo que acaba sendo transferido, com certeza vai permitir que hajam, daqui a 2, 3, 4 anos, pessoas que hoje são amadores que estarão fazendo a substituição desses atletas de rendimento. Né? Quando nós começamos há 13 anos atrás, eu me lembro de alguns nomes do triatlon que hoje são treinadores, né? E com certeza naquela época, crianças que estavam nas escolinhas de triatlon hoje são os que estão despontando e fazendo a prova aí em 2 horas, 1h59, 1h58, nesse é o tempo que leva, né? Então essas mensurações. Eu vou dar um outro exemplo que não é do esporte, mas que a gente não consegue mensurar, mas eu acabei vivenciando isso. Nós temos um programa que permite, leva as pessoas para o veraneio nas praias, que é o programa de temporada de férias do Sesc, né? E temos também o circuito verão, que termina em Torres em março, e uma pessoa de Alegrete, uma vez, o Marcelo testemunhou isso também, estava lá na beira de Torres pegando água do mar numa garrafa de 2 litros de refrigerante. E nós perguntamos para ele, mas por que o senhor está pegando água do mar, né? E o cara me dizendo, não, eu sou um atleta lá de Alegrete, né? E vim para a praia pela primeira vez pelo Sesc para participar da cidade de circuito, e eu tô levando a água do mar porque eu liguei pro meu pai e disse que a água do mar realmente era salgada. Então ele me disse, então me traz que eu quero comer, né? Então assim, ó, para nós que vivemos aqui em Porto Alegre, que todo final de semana estamos na praia, a gente acha que não existe isso, mas ela existe. Então, isso são as diferenças que a gente faz na vida das pessoas. Eu estava ouvindo você agora, estava lembrando de um caso que aconteceu no ano passado. Foi o João Francisco que venceu no ano passado, né? O Chicão. O Chicão que venceu no ano passado. E teve um atleta, Michele, muito engraçado, um gordinho assim. Assim, mais ou menos parecido comigo e com o Tadeu, assim. Em forma, aqui ó, 3 barris aqui, né? Em forma de barril. Nós temos, nós temos corpo definido. Está definido, mas essa porcaria aqui mesmo é pronto. Então, teve um gordinho que completou a prova dele. E eu achei tão bacana porque depois da prova, o Chicão falou com ele e deu um abraço no rapaz. O nosso repórter, na oportunidade, entrevistou o rapaz e ele disse, para mim, vencer foi chegar ao final, né? Ele era gordinho, a gente via que ele estava bem fora de forma, coisa e tal, mas ele disse, vencer para mim foi chegar ao final. E no final da prova, veja você, um atleta profissional, ranqueado, um atleta olímpico, foi lá, deu um abraço no gordinho, cumprimentando ele. Quer dizer, coisas assim não tem preço, né, Michele? Lógico, essas coisas todas aí que o próprio Tadeu abordou agora aí da infância até a nossa maior idade, que hoje a gente presta serviço enorme no Sesc para todo mundo, tu vê que o lado social realmente é muito interessante. Isso que o Tadeu colocou aí, eu também já havia ouvido falar de pessoas que vieram pegar água quando foram para levar, porque tinha pessoas que não sabiam que a água do mar era salgada. Então tu imagina o que se faz, né, de social quando se traz todo esse povo para cá. Quando se traz desde a criança até o pessoal da terceira idade que participa aqui nesse ginásio mesmo em esportes e coisa. Então tudo isso para nós é um momento de grande alegria, é um momento de prazer assim imensurável, porque a gente está vendo a alegria das pessoas, está vendo o entusiasmo das pessoas, nós estamos incentivando isso, né, através de todas as idades. Então eu acho que fundamentalmente nós hoje no lado social precisamos expandir cada vez mais esse tipo de atividade, né? Esse tipo de lazer, né, secretário? Que a gente precisa muito nos nossos municípios, que são carentes de recursos e tal, mas que com as parcerias tudo se realiza, né? Então, se não tem dinheiro no município, tem boa vontade, como o secretário falou, vai se buscar uns parceiros, vamos fazer bolsa para incentivar isso, aquilo. Então, tudo é viável, meu caro Vitorino.
Secretário, esse impacto social, claro que se reflete na economia, se reflete no turismo, mas acima de tudo se reflete no cotidiano. Porque a gente vê, a cada ano aumenta o público, chega perto daquele horário final da prova, por volta de 10h30, 11 horas, o público chega, participa, incentiva. Isso não deixa de ter também esse componente social que se busca tanto, né, secretário? Com certeza. Respondendo pela pasta de turismo e desporto, aqui em Tramandaí são secretarias conjunta, nós estamos trabalhando, na verdade, a partir de março, abril, um projeto social para o esporte. A gente vê que o esporte ele tira muitas crianças, na verdade, das ruas, e isso é um dos incentivos que a administração, a partir do ano que vem, quer começar a trabalhar em relação às crianças e à parte social. Eu acho que é de extrema importância nós tirar as crianças, né, das ruas, mas assim, o esporte ainda, no meu ponto de vista, na verdade, uma modalidade, né, que com certeza atrai muitas crianças e a gente consegue fazer um trabalho social no município. Tá certo. Vamos agora então ao quadro Saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Os senhores e senhoras não têm ideia de como o tratamento do câncer de mama avançou nas últimas décadas. Antes, as mulheres sofriam com a retirada da mama e com os efeitos colaterais do tratamento, que eram tóxicos e pouco eficazes. Hoje, a medicina aprendeu a separar melhor os tipos de câncer de mama, oferecendo tratamentos mais adequados para cada tipo em particular. A grande maioria das mulheres não necessita mais retirar a mama. Não é maravilhoso isso? Podemos oferecer cirurgia que preserva a mama, associada a tratamentos muito menos agressivos. Da mesma forma, as pacientes que necessitam tratamento medicamentoso são selecionadas de forma muito mais criteriosa e há novos medicamentos muito ativos e menos tóxicos. Ou seja, o tempo de tratamentos tóxicos e poucos eficazes ficou para trás. Discuta esse assunto com o seu médico. Bom, retornamos então e vamos para o nosso ponto final. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. 1 minuto para cada um dos nossos participantes, para que se fale um pouco do que é essa etapa, do que é o circuito Sesc Triathlon, da importância que tem para o esporte, da importância que tem para Tramandaí, da importância que tem para o Rio Grande do Sul, da importância que tem para o esporte brasileiro. No nosso ponto final, começamos então com o nosso diretor regional do Sesc, porque Luiz Tadeu Piva, antes de mais nada, o Sesc é muito mais do que um patrocinador e um criador desse circuito. O Sesc é, acima de tudo, já há um bom tempo, uma espécie de pilar do esporte olímpico brasileiro, aqui no Rio Grande do Sul, em outras localidades. Então eu queria que você, no ponto final, abordasse exatamente esse tema, o Sesc e o esporte brasileiro. Bom, Vitorino, é um tema extremamente amplo para se falar em 1 minuto, mas primeiro, a gente fica muito feliz de poder propiciar aqui no Rio Grande do Sul novamente uma prova com o nível que a gente está realizando essa prova aqui do Sesc Triathlon. E isto dentro de uma política que o Sesc desenvolve no Brasil todo de estímulo a todas as modalidades esportivas, de fomento ao esporte amador, focado no desenvolvimento, no aprimoramento de atletas, na formação de atletas e na troca que se pode propiciar entre os atletas amadores e os atletas de rendimento. Então essas competições, quando a gente consegue fazer um circuito dessa dimensão, tem essa característica, permitir que os atletas de rendimentos tenham um local onde exerçam as suas potencialidades plenas, onde eles tenham condições de fazer o que o esporte pede, que é a competição, mas que consigam também passar aquelas pessoas que estão começando no esporte, que estão iniciando a sua carreira, exemplo, experiência, conhecimento, para que essas pessoas, se tiverem talento suficiente, venham a se tornar atletas de rendimento e, se não tiverem, fiquem com os ensinamentos da cooperação, da solidariedade, da convivência saudável e coerente que o esporte pode propiciar. Eu acho que isso é o grande mote que a gente tem que levar das ações educacionais que o esporte pode promover. Ou seja, a associação
da marca Sesc, do símbolo Sesc com o esporte brasileiro se tornou inevitável, mas ela é, acima de tudo, algo a ser incentivado e a ser ampliado, como disse o Marcelo, né? Já que estamos fazendo sucesso, que façamos mais ainda, né? Se tivermos parcerias para isso, com certeza. Certamente. Marcelo Campos, gerente de esportes do Sesc, seu ponto final. E, acima de tudo, Marcelo, parabéns, viu? Porque a gente, toda vez que participa e acompanha essa etapa Tramandaí, a gente fica imaginando o quanto essa etapa repercute, o quanto essa etapa é grandiosa. Eu já nem falo mais do Charmosa, porque eu acho que ela transcende. Ela se tornou a melhor etapa do circuito nacional triatlon do Sesc. E certamente parte disso, grande parte disso, parte do seu trabalho. Parabéns, seu ponto final. Bom, obrigado, Vitorino. Acho que agradecer a oportunidade, né? Mas, na verdade, não é um trabalho meu, né? É um trabalho de uma grande equipe, né? Hoje a gente está aqui em Tramandaí com mais de 30 técnicos de esporte de todo o estado, né? Então que as unidades nos cedem esses profissionais extremamente capacitados e só através deles a gente consegue realmente fazer um evento dessa natureza e dessa amplitude, né? Então é um evento, um trabalho feito a muitas mãos, sem falar que o apoio da unidade de Tramandaí é através da Elisa e da sua equipe, né? Dizer que o Sesc Triathlon veio para ficar, não tem mais como sair do calendário do estado do Rio Grande do Sul. Para te ter uma ideia, nós tínhamos aqui menos de 100 atletas federados na Federação do Rio Grande do Sul de Triathlon, e hoje são mais de 300 atletas que já estão participando, né? Então, assim, olha a proporção que tomou o atleta. Quando veio o circuito de triatlo para cá, nós não tínhamos características de triatlo no estado. Nós não de 100 para mais de 300? Nós tínhamos a Federação de Triatlo, mas não tínhamos eventos, né? Claro que a Federação fazia seus eventos, mas com 100 participantes, e hoje a Federação, o próprio presidente, fala que não tem etapa hoje da Federação com menos de 200 atletas participando. Então, olha a importância que foi a vinda do circuito para o estado do Rio Grande do Sul, né? Hoje nós estamos com mais de 12 estados aqui em Tramandaí, atleta do México, né, participando, então ele deixou de ser um evento nacional, é um evento internacional com esse mexicano que estará participando aqui, né? Então realmente veio para ficar e o compromisso nosso de cada vez manter esse evento em alto nível, né? Esse número que você acaba de dar resume aquele impacto social que nós falamos há pouco, né? Parece que é devastador. Exatamente, e complementando assim, a gente vê no começo atletas amadores que hoje estão na elite, inclusive gaúchos aqui, né? Nós temos atletas que já estão hoje competindo na elite, que nem imaginavam que estariam fazendo a prova de triatlon e hoje estão no profissional, né? E o mais importante, os atletas ranqueados, eles vêm participar dessa prova e a participação deles é de empenho, muito empenho. Eu lembro do Colucci que estava voltando de uma lesão grave. Ele interrompeu o tratamento para participar da prova de Tramandaí para se testar. E eu estou falando do maior triatleta brasileiro dos últimos tempos, né? O próprio treinador do Colucci, deve estar aí hoje com a equipe do SESI, ele falou que a prova que o Colucci mais gosta de participar é a nossa aqui. É a única prova que ele colocava na agenda dele aqui no Brasil, era essa prova. Até não sei se, acho que ele não vai estar com a gente esse ano aqui por outros motivos, mas a equipe dele está aqui e o treinador dele falou isso. Pô, né, para nós é realmente um orgulho muito grande, né? E uma prova de prestígio inigualável. Meu caro João Francisco Miceli Vieira, nosso vice-presidente do Sistema Fé Comércio e conselheiro do Sesc. O seu ponto final, certamente, a abordagem dessa conquista que foi trazer a etapa final, a mais importante, para Tramandaí, para o Rio Grande do Sul e, o que é melhor, transformá-la na melhor das etapas do circuito nacional Sesc Triathlon. Seu ponto final, Miceli. Muito bem. Vitorino sempre com perguntas inteligentes, sempre é um gentleman nessa área da comunicação. FEComércio, apenas isso vou dizer para vocês. A FEComércio, que é a nossa Federação do Comércio de Bens, Turismo e Serviços, ela se preocupa com todo o contingente. Aqui, em nome do empresariado do Rio Grandense, que eu represento, né, e também através do Sindigênio da Câmara Nacional. Então, a gente tem assim, uma responsabilidade muito grande quando se pensa muitas coisas. E quando nós pensamos isso tudo, junto com as nossas equipes, junto com o pessoal, nós temos esses valorosos colaboradores aí, como o Tadeu, nosso diretor regional, o Marcelo, a Elisa e toda uma equipe que estão atrás desse grande grupo, que proporcionam essas alegrias a todo o estado e a todos os municípios nossos, né? Nós estamos hoje nos 497 municípios, isso é importante que se diga, prestando serviço, tanto o SESC como o SENAC. Então, todas essas atividades nossas, elas vêm ao encontro daquilo que nós mais desejamos, que é
dar as condições para as pessoas se desenvolverem, para as pessoas criarem, para as pessoas fazerem acontecer em benefício das pessoas. Isso é o mais importante dos nossos discursos dentro do sistema. Então, meu caro Vitorino, dizer para ti que hoje é mais um dia de grandes alegrias para nós, né? A gente vai proporcionar aí a todo o país e principalmente a nossa região e ao estado uma das etapas mais importantes do triatlo. Então, nós só queremos agradecer em nome do nosso município, a capital das praias. Queremos que cada vez se transforme mais, que cada vez a gente possa criar e inovar coisas importantes para a comunidade, para os jovens, né? Então, dizendo isso, eu queria agradecer a oportunidade, Vitorino, em nome do presidente Luiz Carlos Bon, da nossa diretoria, dizendo que é sempre uma alegria muito grande quando a gente pode participar desses debates na TV Pampa. Tá certo. Está aí conosco o nosso João Francisco Micieli Vieira, que é o vice-presidente do Sistema FEComércio e conselheiro do SESC. O secretário de Esporte e Turismo de Tramandaí, secretário Cristiano Ramo. O seu ponto final, secretário, sobre isso que todos nós aplaudimos, todos nós torcemos, mas no fundo todos nós nos orgulhamos, que é a etapa Tramandaí do Circuito Nacional Sesc Triathlon. Por favor. Vitorino, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade da Rede Pampa, né, por proporcionar essa entrevista junto conosco aqui nesse debate, e divulgar também a nossa cidade na Rede Pampa. Agradecer ao Marcelo, ao Tadeu, ao seu João, vice-presidente da FEComércio, e em nome da administração de Tramandaí, do nosso prefeito Luiz Carlos Galto, agradecer por mais uma vez essa etapa, né, se realizar aqui no município de Tramandaí, e esperamos que essa parceria junto com o FEComércio, com o SESC, aqui com a nossa diretora Elisa, com a Tami, com o Giba, continue sendo realizada aqui no nosso município. Então, nosso muito obrigado e desejo, né, que a todos os atletas sucesso amanhã e que tudo ocorra dentro da normalidade. Muito obrigado por mais uma vez divulgar nossa cidade nessa etapa nacional. Uma honra receber o secretário Cristiano Ramos, secretário de Esporte e Turismo de Tramandaí. Bom, eu quero mandar um abraço aqui no encerramento do programa, ao titular do programa, o nosso Paulo Sérgio Pinto, que retoma a sua titularidade. Quero mandar também a equipe de retaguarda do SESC, que dá um banho de atendimento, dá um banho de cortesia, de gentileza. A Luana, que está cuidando da gente aqui, a nossa gerente regional do SESC, a Elisa, a Melissa Stoffel, que não economiza pulmão e transpiração para acompanhar ela, que é praticamente uma comentarista da nossa Rádio Pampa na programação de verão. Grande abraço para a Melissa e mais todos os demais profissionais do SESC que participam e realizam esse evento espetacular. A todos, grande abraço, obrigado pela companhia. Esse foi mais um Pampa Debates, um Pampa Debates especial aqui direto de Tramandaí, cobrindo o Circuito Nacional Etapa Tramandaí Sesc Triathlon 2017. Tchau. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.